Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se contra Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhemos num tempo de profundo silêncio. Também vocês, crianças, rezem no coraçãozinho de vocês, cada um de nós, cada uma. Peçamos o auxílio do Espírito Santo, pois só o Divino Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Rezemos, supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus. Estamos mais 3, 4 domingos, nós encerramos o ano litúrgico. Estamos desde novembro do ano passado percorrendo o Evangelho de Marcos ao longo deste ano e agora em novembro encerramos essa leitura. O Evangelho de Marcos, já falei tantas vezes, mas é bom repetir porque vai memorizando. Tem 16 capítulos
E agora, o desfecho da caminhada de Jesus, que ao longo de 3 anos, formou os apóstolos, os discípulos, educou-os, fundou a igreja, e agora Jesus caminha com eles para Jerusalém, a sua última viagem, no final desse 3º ano, e avisa aos apóstolos, ao longo dessa viagem, avisa a eles o que vai acontecer em Jerusalém. Os discípulos têm muita dificuldade de entender. Tem tanta dificuldade que Jesus precisa fazer o mesmo ensino por 3 vezes. Vamos aí, pega o evangelho comigo. Marcos 10, 35 a 45. Diz assim: naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Bradem, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. o que é que Jesus estava ensinando que provoca em Tiago e João, com Pedro e André, são os primeiríssimos 4 apóstolos que Jesus chamou lá no primeiro capítulo do Evangelho, quando fundou a igreja, chamou os 4 que deixaram as barcas e seguiram Jesus. O que é que Jesus estava ensinando que faz os apóstolos dizerem: vamos pedir a Jesus? Os 2 irmãos criam forças e dizem: vamos juntos falar com Jesus? Às vezes as coisas apertam em nossa vida e a gente precisa pedir socorro e ajuda a um irmão, não é? Uma irmã, um amigo, um filho, e dizer: vem rezar comigo, vamos ali. Você não tem aí no seu folheto, mas eu te recordo. Antes do versículo 35, nos versículos 30 até o 35, diz assim: eles estavam a caminho, subiam para Jerusalém. Jesus caminhava à frente deles. Estavam assustados, e os que seguiam, e os que o seguiam tinham medo. Jesus tomou novamente os 12 consigo, começou a dizer o que iria acontecer com ele, dizendo: eis que subimos a Jerusalém. Lá, o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos. Eles o escarnecerão, o cobrirão de escarros, vão flagelá-lo, matá-lo, e 3 dias depois ele ressuscitará. É exatamente, imediatamente após Jesus dar esse 3º ensino, dizendo o que vai acontecer em Jerusalém, que os 2 irmãos criam coragem e abordam a Jesus e diz a ele que querem pedir uma coisa dele, já que ele não tira da cabeça essa ideia de que vai morrer. A primeira vez ele anunciou e Pedro repreendeu, e ele repreendeu Pedro. A segunda vez ele anunciou e os discípulos ficaram atrás, discutindo quem era o maior. E agora a 3ª vez ele anuncia, e os 2 mais antigos apóstolos chegam perto dele para fazer essa rezinha piedosa. Vamos lá? Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Jesus, que acabou de falar pela 3ª vez do seu sofrimento, responde: o que quereis que eu vos faça? Versículo 37, eles responderam: bradem, Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Pronto, Jesus já havia dito noutros textos anteriores que chegando lá no céu, ele, o Filho do Homem, sentaria à direita do Pai. Os apóstolos pensam que Jesus
vai chegar em Jerusalém, vai topar dar um golpe de Estado no Império Romano e um golpe na religião tradicional dos sacerdotes e escribas, vai recuperar a monarquia davídica e reconstruir o país de Israel. E eles pensam, já que Jesus está falando por código com a gente, esse negócio de morrer, sofrer, vamos pedir para ele agora. Nós queremos o quê? Os 2 cargos mais importantes de primeiros ministros dele, a hora que ele subir, ascender à monarquia davídica. Arrume para nós os 2 melhores cargos. Parece, sabe o quê? Um pai, uma mãe que chama os filhos e conta que recebeu o diagnóstico e que vai ter algumas semanas de vida e vai morrer. E os filhos criam coragem. Um mais corajoso chega e diz: mãe, já que a senhora vai morrer, pai, já que você vai morrer, passa a senha do cartão logo, não é? Dá os dados, dá a chave do cofre, porque vai virar confusão demais. Não dói? Hã? Não é sofrido? É bem isso. Jesus fala da sua paixão e eles não entendem. O tema da paixão do Messias não era estranho ao ouvido dos apóstolos. Os livros proféticos, na verdade, a história de Israel, desde o enfrentamento com o Egito, depois para ocupar a terra prometida, os cananeus, depois a invasão assíria, depois a invasão babilônica, a invasão persa, a invasão grega e agora a invasão do Império Romano. Israel já está sendo humilhado, pisado, destruído na sua dignidade pela 7ª potência. Israel, ao longo desses mais de 1800 anos, a história do Antigo Testamento, Israel experimentou muito conflito com as nações vizinhas, com os impérios vizinhos. E ao longo desses quase 2000 anos, na verdade 1850 anos, de Abraão e Sara até Jesus, ao longo desses quase 2000 anos, apareceu no meio da religião do povo judeu muitos ideais de solução para os sofrimentos. Também é assim hoje, não é? A nossa sociedade, hora ou outra, aparecem muitos ideais no campo religioso, no campo político, no campo da cultura, da ciência, não é? Ideais, sonhos de que isso vai resolver para nós. Não, só mais um pouquinho e a gente vai vencer tudo e vai ficar bom. Dentre os muitos ideais, contrasta no Antigo Testamento 2 modelos. Aquele modelo mais bruto, mais violento e guerreiro, que faz o povo de Israel dar o título a Deus de o Senhor dos Exércitos, porque o dia que Deus perder a paciência com os inimigos de Israel, Ele vai descer aqui, vai eliminar os inimigos de Israel. A solução é chamada, portanto, de o que vai resolver o nosso sofrimento é o dia que houver uma intervenção de um Deus Senhor dos Exércitos. Os profetas falavam: não, gente, a saída não é violência, não é guerra. Sobretudo quando ascende a Assíria. A Síria invadiu o norte de Israel em 721. A Síria foi uma potência militar importantíssima. E Israel ficou muito empolgado e os reis que governavam Israel falavam: nós precisamos reproduzir aqui no país uma potência igual aos vizinhos, igual à Síria, um exército daquele jeito, uma economia daquele jeito, impostos daquele jeito. E é aí que entram os profetas dizendo:
A solução não vai vir por a gente reproduzir aqui para o povo eleito o modelo dos povos pagãos. A solução vai ser a gente escutar Deus e na obediência a Deus, como um servo obediente ao que Ele mandar, é Deus e a nossa obediência a Deus que vai resolver isso. Por isso, você pode estranhar e às vezes achar que existe no cristianismo e no judaísmo um ideal de sofrimento. E tem muita gente que interpreta de forma equivocada o ideal da solução para o mundo como uma teologia do sofrimento, e tem gente que acha que Deus quer que nós soframos. A crítica que Freud fez à religião não é à toa, não. Havia e há neuroses e doenças desenvolvidas a partir de interpretações limitadas e equivocadas da fé. Freud não fez aquela crítica ao cristianismo à toa. Se ele tem razão no que ele, na crítica, é outra questão. Mas havia e há no mundo de hoje um equívoco na forma de compreender o que quer Deus de nós. Então, no ideal da fé bíblica, Deus quer mostrar para nós que Ele vai resolver, e Ele não vai resolver por uma via de violência. Ele vai entrar em nossa história e Ele vai solucionar a nossa vida a partir de tornar-se um companheiro nosso em nosso sofrimento. Só para concluir essa introdução, pega a primeira leitura brevemente. O segundo versículo. Leia. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Continua. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Então, Deus é que vai pegar sobre si o sofrimento. Deus não vai cobrar de nós o nosso sofrimento. Está entendido a diferença? Vá à segunda leitura. No versículo 15. Com efeito temos um sumo sacerdote, falando de Jesus, capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Leia. Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Continua. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. A teologia desse texto é: aproximemo-nos da cruz, porque por essa via de sofrimento, por aquilo que ele sofreu, ele alcançará para nós. Ele se tornou semelhante a nós em tudo menos no pecado. Ele é capaz de se compadecer de nós, de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo. Então, Jesus é o remédio para as nossas dores e nossos sofrimentos, porque ao invés daquela religião que primitivamente pedia os sacrifícios humanos, depois, a partir de Abraão, diz Deus: não precisa oferecer seu filho, mas traga um carneiro, traga dízimo, traga oferta. E aquela religião do dízimo, da oferta, para aplacar a fúria e a raiva de Deus, Jesus está no terceiro nível. O primeiro era de sacrifício humano, o segundo nível era de sacrifício de animais e de dízimo e oferta. Agora Jesus está no terceiro nível. Nem dízimo, nem oferta e nem sacrifício humano. O próprio Deus oferece sua vida como remédio para nossa ferida,
para as nossas dores, para as nossas enfermidades. Amém? Tá claro? Essa é a teologia cristã católica. Volta ao Evangelho então. Versículo 36. Jesus perguntou: o que quereis que eu vos faça? Eles responderam: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. 38. Jesus então lhes disse: bradem. Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: podemos. Continua. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Se você chegar em casa, abrir sua Bíblia no Salmo 75, verso 9, livro do profeta Jeremias, capítulo 25, verso 15, vai falar do cálice do sofrimento e do batismo de sofrimento. Que na teologia pagã dos povos que ocupavam a Palestina, é aquela doutrina do sacrifício do bode expiatório. Veio uma praga aqui para nós. A gente pega um bode, traz ele para cá, estende a mão sobre o bode, pede para todas as desgraças que estão em nós cair sobre ele, solta o bode e os homens vão correndo atrás do bode, jogando pedra, pau, ferindo o bode para ele entrar no deserto afora, levando para fora da aldeia as maldições. Esse era o rito de purificação. E o povo pensava: Deus quer sacrifício. Deus só vai resolver a vida da gente com sacrifício. Chega um momento em que o próprio Deus entra na história e diz: pronto, a partir de agora, o sacrifício único que pode limpar vocês, salvar vocês, vocês não dão conta de oferecer. Só Deus pode vencer o nosso sofrimento, as nossas pragas, as nossas dores, a partir da entrega dele mesmo por nós. Muda radicalmente o eixo da linha de interpretação das soluções idealizadas. Você vai dizer para mim: mas se eu procurar na Bíblia eu vou achar outras coisas. Eu já disse que sim. E várias correntes teóricas, várias. Jesus vai assumir uma, a dos profetas, especialmente do profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel. Jesus vai assumir uma, e é o que a gente vai ver agora. Vamos lá? Antes tem um problema. Versículo 41. Quando Jesus fala: moçada, vocês estão atrás de mim, vós não sabeis o que pedis. Eu queria fazer uma pergunta bem desconfortável. Quando você reza, quando na sua oração você fala com Deus, você sabe o que você pede? Jesus também responderia para você, como respondeu aos filhos de Zebedeu: olha, irmãozinho, irmãzinha, você não está sabendo bem o que você está pedindo, não. Os pedidos meu e seu estão na linha lógica da revelação que Jesus é, ou os pedidos meus e seus estão na linha do que o mundo ordena? Quem é que põe critério para que eu faça os meus pedidos e você faça os seus pedidos quando você reza? A partir de que realidade e de que fundamento mais profundo das entranhas das suas necessidades, a partir de que critério você pede? Então, quando os discípulos
veem Tiago e João fazendo esse pedido absurdo dos 2 primeiros lugares, aí há uma grande confusão na igreja. Versículo 41, leiam. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Pronto. O querer ter os melhores lugares, estraga um grupinho pequeno de 12 seguidores de Jesus. O querer os primeiros lugares estraga a nossa família, o nosso casamento, não estraga? O querer os primeiros lugares estraga a sociedade, estraga a política, estraga a economia, estraga a fé. Quando a gente transforma o cristianismo numa religião de ambicioneiros dos primeiros lugares, vira exatamente o que o cristianismo virou hoje, que é o que a gente vai ver aqui. Vamos lá? Versículo 42. Jesus os chamou e disse: bradem. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Espere lá. Delicado, né? É difícil trabalhar um texto desse sem arriscar ofender a sensibilidade de alguém. Muito difícil. Porque as ideologias de direita e de esquerda, de comunismo, de socialismo, de capitalismo, dominam mais a fé do que a teologia. Os cristãos são mais guiados por ideologia do que por teologia. E a gente sempre se sente afetado nas ideologias, porque quando há teologia, ela sacode a gente, abala a gente, mas ela liberta a gente. Sempre. A teologia sempre causa também sacudidas, mas ela cura, ela liberta, ela salva. A ideologia vai sempre escravizando a gente. Jesus faz uma avaliação bem dolorosa. Ele diz: olha, moçada, vocês estão na igreja, rezando comigo piedosamente, fazendo os pedidos de vocês para mim, mas vocês estão inspirando-se para fazer pedido para mim, vocês estão olhando para os chefes das nações, que são opressores das nações. Vocês estão olhando para os grandes das nações, que são tiranos. E entre vocês não pode ser assim não. Irmã, irmão, esse texto não pede de um padre fazendo um discurso sociológico, uma análise da realidade. Mas esse texto pede de mim e de você uma mudança na forma de rezar. Chegar diante de Jesus e fazer a seguinte oração: Senhor, o Senhor me conhece mais do que eu a mim mesmo. E o Senhor sabe o que existe em mim, que embora te amando, te seguindo, mas o que existe em mim que está muito mais de acordo com os chefes e os grandes deste mundo, que são opressores e tiranos. Eu preciso da ajuda do Senhor. Liberta-me de tudo que me faz ser uma pessoa opressora e uma pessoa cheia de tirania. Será que existe isso em nós? Nas suas relações interpessoais, na família, no seu trabalho, na fé. O que seria ser uma pessoa opressora e tirana? Até as crianças. Eu tenho repetido muito uma expressão para ajudar vocês, pais das crianças, de uma linha da psicologia que falam, que eu gostei muito de um vídeo, a síndrome do imperador. As crianças que se sentem donas de tudo.
Pai e mãe que se orgulham de achar que as crianças são inteligentes porque elas pedem demais e são ambiciosas. E Jesus diz para mim e para você: se você quiser receber a graça do céu, você precisa não olhar para os grandes e os chefes e vir fazer o seu pedido, mas você precisa pedir que eu olhe no seu coração e identifique lá dentro de você o que existe em você de opressor e de tirano. Gente, esses elementos que compõem o comportamento da gente, os valores da gente, eles são muito sofisticados. Eles aparecem na vida da gente de forma muito camuflada, né? Não é assim: ninguém fala nada para mim. Não está resolvido porque ninguém fala nada para você, não. Ou eu não vejo nada, também não está resolvido porque você não vê nada, não. Às vezes é preciso anos de terapia, anos e anos de jejum e de oração e de penitência, até o dia que a gente cai a ficha e diz: para que eu enfrentar meu pai desse jeito, minha mãe dessa forma, meu irmão dessa maneira, meu filho dessa forma, minha esposa assim, meu esposo assim? Para quê? Não é fácil enxergar, abrir o coraçãozinho, olhar lá dentro e dizer: às vezes nós somos opressores e tiranos, até nos fazendo de vítimas, de coitadinho. Você precisa ter dó de mim, porque eu não tive um pai assim, uma mãe assim, uma vida assim. Opressor e tirano também quando nos fazemos de vítimas. Sabe aquelas pessoas que vão pedir esmola e levanta a camisa e diz assim: irmão, eu estou com uma ferida aqui, me ajuda. Uma sociedade em que, para arrancar compaixão de você, você tem que mostrar a ferida, você tem que desconfiar da sociedade, do que recebe o pedido, mas também do pedinte. Qual o remédio? Vamos ver? Tem remédio. Não sei se você vai querer o remédio que Jesus apresenta, mas ele apresenta. Vamos lá? Entre vós, versículo 43 seguintes: mas entre vós não deve ser assim. Bradem. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Todo mundo imaginava Deus no santuário de Jerusalém, um Deus bravo, Senhor dos exércitos, magoado com o mundo que pecou, e um Deus que pedia a todo mundo: venha para cá, para Jerusalém, e traga carneiro, novilha, bode, farinha, azeite, dízimo e oferta para você ir embora abençoado. De repente, chega Jesus e diz assim: olha, o Filho do Homem vai morrer na cruz, e ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E o que é que ele serve? Ele serve a sua vida como remédio para a nossa salvação, como resgate. Se você é alguém que foi muito oprimida, muito oprimido, que a tirania, às vezes até do padre, do professor, do pai, da mãe, da família, te feriu, te fez uma pessoa cheia de ferida, Jesus veio te resgatar dessa realidade e até desse vitimismo seu. Mas também, se você é uma pessoa que se tornou, pelas pancadas da vida, um opressor e um tirano, vou apelar para a imagem. Às vezes a gente pensa que opressor e tirano é só quem pega um pedaço de porrete e ameaça da pancada. Tem opressor e tirano dentro da casa da gente. Sabe como é que eles são opressores e tiranos?
fazendo de conta que a gente não existe. Isso existe? Não olha na sua cara, não enxerga a sua dor, não é? Psicologia está aqui para dizer isso para a gente, não tem? A opressão e a tirania, ela é sofisticadíssima. E ela é muito perigosa quando ela vem com a tinta da religião, do piedoso. E diz assim: olha, irmão, eu sou chefe aqui nessa empresa, eu fui nomeado para ser chefe aqui nesse serviço da empresa, serviço público ou privado, porque Deus quer, eu não pedi para estar aqui não. Não tem opressão e tirania mais perigosa e mais ameaçadora do que dizer: eu sou o que eu sou porque Deus quer. Porque eu imponho para você que se você ficar descontente comigo e fizer crítica a mim, você está ameaçando a autoridade de Deus. Aí é barbárie mesmo, religiosa. Fica mais fácil a gente visualizar isso no Islã, que eles são da pancada mesmo. Mas entre nós, o cristianismo, e principalmente esse cristianismo fanático, esse cristianismo ideologizado, de direita e de esquerda, agressivo, violento, esse cristianismo que quer a religião para colocar os camaradas lá em cima e dizer: eu estou aqui porque Deus me escolheu e Deus me quer aqui por muito tempo ainda. Esse cristianismo, ele não é o de Cristo. Essa é a barbárie dos opressores e dos tiranos que manipulam as consciências puras e simples e se impõem violentamente a partir do medo. O poder religioso é o poder mais perigoso, porque o poder religioso, ele mexe com imagens e com sentimentos e compreensões subjetivas. O poder religioso muitas vezes alimenta a sua estabilidade a partir de passar medo nos outros. Aquele texto bonito que eu compartilhei. Sabemos que o poder, ele corrói os relacionamentos, cria um ambiente carregado de tensão, de desconfiança e de suspeita. Ao contrário, o remédio é: quem quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo. Irmã, irmão, o remédio para o seu casamento, para a sua casa, para a igreja, para a sociedade e para o mundo, é todos nós fazermos o que Jesus fez na quinta-feira santa: lavar os pés uns dos outros. Entre a mesa do Senhor e o avental do escravo, Jesus se identificou com as ferramentas de trabalho do escravo. Entre os chefes e os grandes, e os servos e os escravos, não tenha dúvida que o absurdo da cruz é que o absurdo da cruz nos mostra um Deus que veio para servir e não para ser servido. E nós só alcançaremos luz e ciência perfeita o dia que a gente tomar como princípio e fundamento do pensar, do sentir, do falar, do agir, nos conflitos e tensões dentro de casa, no trabalho, na igreja, dizer: eu estou aqui para servir, para fazer a vontade do Senhor, não para fazer minha vontade. Não é à toa que Jesus, ao nos ensinar a rezar, disse assim: quando rezardes, dizei: Pai, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, nesse casamento, nessa família, nesse trabalho,
Ao invés de dizer eu estou aqui porque Deus colocou, é o contrário. Deus está no meio de nós e todos nós descemos para fazer o que Deus quer. Amém? Se todos nós descermos um degrauzinho, lá em casa a cura vai chegar hoje. Amém? Na sociedade, na família, no mundo, a cura chegou hoje. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um profundo diálogo com Jesus. Peça de Jesus a graça. Não fique acusando para Jesus quem você acha que é opressor e é tirano. Primeiro, fale para Jesus apresentar a você tudo que faz você ser opressor e tirano. E peça para Ele lavar, purificar você e dar a você a graça de ser um homem, uma mulher livre. Livre para servir, para amar fazendo o bem, para amar inclinando-se para fazer o bem, para quem quer que Deus colocar na sua vida, no seu caminho, na sua família, na sua profissão. Fale com Jesus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com o teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com o teu braço forte realizas prodígios. Pois com o teu braço forte, Senhor. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para Jesus, para a cruz de Jesus. Reze comigo, ou se preferir, reze conforme o Espírito Santo tocar seu coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida, para resgatar, para exaltar cada ser humano que não é capaz de se libertar por conta própria. Senhor Jesus, tanta coisa em mim fragiliza minha vida, me oprime, me estraga, me fere. Senhor Jesus, tudo que em mim degenera a imagem e semelhança
a imagem e semelhança que Deus me criou, que Deus que me criou, feito imagem fez-me imagem do próprio Deus. do próprio. Limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Regenera, Senhor. Regenera, Senhor. Resgata-me, Senhor. Resgata, Senhor. Põe a mão no seu coração. Incline a sua cabeça. Permita que Jesus resgate você de tudo aquilo que torna você opressor, tirano, mas também machucado e ferido pela opressão e pela tirania do pecado. Oprimida, tiranizado pela opressão de não dar conta de enfrentar a vida, de enfrentar os problemas. Fale para Jesus. Tudo aquilo que põe você na condição desumana, ferida, infeliz e incapaz de superar essa infelicidade que as conquistas deste mundo não têm dado conta de vencer. Às vezes, quanto mais você conquista, mais infeliz você se sente. E é disso que Jesus está falando. Ele é o remédio, Ele é a cura para essa infelicidade. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. As portas do meu coração te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Canta, igreja. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte na cruz, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte pregado na cruz, realizas prodígios. o Senhor realiza o milagre de me libertar de toda a opressão e tirania minha e do mundo. Com teu braço forte, Senhor, O Senhor é o remédio que me salva, me ergues que me do cura chão. e me faz uma criatura nova. Pois com teu braço forte, canta, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. comece a louvar, a agradecer o Senhor, que devolve você para sua casa hoje, como servo do amor, instrumento de resgate para sua família, instrumento de resgate e de salvação e bênção. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te louvamos, porque a nossa vida vai ser diferente, sem opressão e sem a tirania dos grandes, dos chefes. Seremos servas e servos do amor, no amor. Amém.